E se a chave para mudar completamente a sua vida não estivesse lá fora, mas escondida profundamente na arquitetura do seu próprio ser, não como uma crença, mas como um campo? E se esse campo não estivesse limitado aos seus pensamentos ou ao seu corpo, mas se estendesse muito além do que seus sentidos podem perceber, influenciando, moldando e até mesmo criando a realidade que você pensa estar apenas experimentando? Durante séculos, tradições espirituais falaram de um templo interior, um centro sagrado, escondido atrás da sua testa, onde as forças masculina e feminina do universo se encontram. Hoje, a neurociência o chama de glândula pituitária. A física quântica o chama de ponto de consciência não local. Mas ambas estão descrevendo a mesma coisa. Um portal entre o visível e o invisível, entre a matéria e a vibração, entre você e a teia quântica que conecta tudo. Você foi ensinado a acreditar que sua mente é seu cérebro, que seus pensamentos são apenas reações ao mundo externo. Mas o que os místicos antigos intuíram e o que a ciência moderna começa a confirmar é isto: sua consciência não está contida. Ela é expansiva, ativa e entrelaçada com a própria estrutura do universo. E dentro de você, na sala do trono sagrada do seu crânio, está o ponto de ativação. Quando suas energias internas, lógica e intuição, fogo e água, ação e rendição, entram em equilíbrio, algo desperta. Não apenas clareza, não apenas paz, mas uma coerência vibracional que permite que sua consciência interaja com o campo quântico em tempo real. Você para de reagir à realidade e começa a participar da sua formação. Isso não é filosofia. Isso é mecânica. A mecânica do alinhamento energético. E quando esse alinhamento começa, quando seu fogo interior já não consome tudo e suas águas já não afogam sua clareza, uma porta se abre, não fora de você, mas através de você. Você começa a sentir aquilo que não pode ser ensinado. Um silêncio que vibra, um vazio que comunica, um saber que não chega em palavras, mas em frequência. Porque aqui está a verdade. Seus pensamentos não são apenas ruído interno. Eles são comandos para o campo. Cada frequência emocional que você sustenta, seja medo, gratidão, ressentimento ou amor, se torna um diapasão vibracional. E o universo, longe de ser indiferente, responde de acordo. É isso que os sábios antigos queriam dizer quando falavam em criação divina. Não é magia, não é mito, é mecânica. A consciência interagindo com o potencial. E o painel de controle não está em rituais externos ou sistemas complicados. Está na coerência entre sua energia interna masculina e feminina. Quando o seu foco, o princípio masculino, está alinhado com sua receptividade, o princípio feminino, sua glândula pituitária, esse órgão sagrado e ancestral, situado no trono da sua mente, é ativada. Não apenas em termos hormonais, mas vibracionalmente. Ela começa a harmonizar as informações que você recebe tanto do seu mundo interior quanto do campo ao seu redor. Isso não é imaginação, é ressonância. Você não está apenas visualizando o que deseja que aconteça. Está ajustando sua biologia à versão de você em que isso já é real. O campo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. E o que você é a soma total da sua vibração. Quando a glândula pituitária começa a operar em coerência, sem estar fragmentada por distorções emocionais ou caos mental, ela age como uma lente quântica. Ela colapsa o potencial em forma, capta possibilidades em diversas linhas do tempo e ajuda a ancorar aquela em que você está sintonizado. É por isso que ela era considerada sagrada. Por isso aparecem símbolos esotéricos. Por isso, os antigos a chamavam de olho entre os mundos. Porque ela não apenas regula o corpo, ela orienta a alma. Mas como se acessa isso? Como se passa da teoria à transformação,
de entender o campo a viver como um participante consciente dele. A resposta não é mais conhecimento, é alinhamento incorporado. E tudo começa com um princípio: a coerência precede a criação. Você não muda a realidade perseguindo resultados. Você muda tornando-se energeticamente compatível com a versão da realidade que está chamando. Aqui estão 3 portas de entrada, simples, mas desafiadoras, porque exigem honestidade, presença e repetição. Primeira, cultive o silêncio vibracional. Não o silêncio como ausência de som, mas como ausência de guerra interior. Crie um espaço diário para se desconectar de narrativas, distrações, papéis de identidade. Sente-se, respire, deixe a mente se desenrolar. Permita que as emoções surjam sem reação. Nesse estado, sua pituitária começa a pulsar de forma diferente, sem a distorção do ruído externo. Este é o campo silencioso, onde os sinais do quântico começam a se registrar com clareza. Segunda, unifique sua intenção com sua encarnação. Uma coisa é visualizar abundância, outra é caminhar como quem confia nela. Uma coisa é dizer que quer paz, outra é falar, mover-se e escolher como se a paz fosse seu estado natural. A pituitária não se ativa com pensamento positivo. Ela responde à coerência energética. Quando suas ações, pensamentos e emoções deixam de se contradizer, a glândula se torna um dispositivo de sintonização e seu campo começa a se curvar. Terceira, reintegre sua polaridade interior. A maioria das pessoas vive dividida ou dominada pela ação forçada ou paralisada pela hipersensibilidade. O verdadeiro poder surge quando o fogo interior encontra a água interior, quando seu impulso masculino serve à sua intuição feminina e vice-versa. Práticas como respiração focada entre as sobrancelhas, cultivo de energia com Qigong ou transe meditativo ajudam a unir esses polos. E quando isso acontece, o trono interno, sua pituitária, acende como uma torre de sinal, conectando sua mente ao campo quântico com precisão. É aqui que a realidade deixa de ser algo que acontece com você e passa a espelhar aquilo que desperta em você. E se você ainda está lutando para manifestar a realidade que deseja, abundância, amor, clareza, saúde, existe um mapa. Um manual sagrado chamado Seu Eu Superior, baseado nos ensinamentos atemporais do Kybalion e das tábuas de esmeralda de Thoth, confiado por milhares que o usaram para transformar não apenas sua mentalidade, mas suas vidas. Você não precisa descobrir tudo sozinho. Basta seguir o processo passo a passo e observar o que se revela. O primeiro link no comentário fixado vai te levar até lá. Você começa a notar sincronicidades, não como sinais aleatórios, mas como marcadores de ressonância. Começa a tomar decisões a partir do silêncio, não da sobrevivência. E aos poucos, seu mundo interior deixa de refletir o passado e começa a gerar o futuro. Quando esse despertar interior se aprofunda, algo irreversível começa a se desenrolar, não como uma explosão dramática de mudanças, mas como uma silenciosa reconfiguração de tudo o que você é. Você deixa de caminhar pela vida em busca de controle e passa a se mover com consciência. O futuro deixa de ser algo que você persegue e se torna algo que se revela a partir da sua coerência. Suas decisões se tornam mais limpas, suas emoções mais refinadas, sua percepção mais aguçada. A mente já não puxa para 5 direções diferentes. Ela escuta. E a partir dessa escuta, a vida começa a se organizar em torno da sua frequência. É nesse momento que a manifestação se torna natural. Não forçada, nem implorada, mas evocada pela ressonância. Você caminha pelo mesmo mundo, mas ele responde de forma diferente, porque você é diferente. A pituitária, antes adormecida,
agora vibra como um cristal de sintonia entre dimensões, interpretando os códigos sutis do pensamento, do sentimento e da alma em uma linguagem que o campo quântico compreende. Você começa a enxergar padrões antes que eles surjam. Começa a sentir linhas do tempo antes que se formem. E nesse lugar, você não apenas se lembra de quem é, você se torna quem sempre foi destinado a ser. Não um buscador, não um lutador, mas um soberano arquiteto da realidade, codificado com luz, centrado no silêncio e totalmente desperto dentro do campo. Agora, pause. Feche os olhos por um momento. Inspire lentamente pelo nariz e, ao expirar, leve suavemente sua consciência para o espaço entre suas sobrancelhas. Visualize uma luz violeta suave brilhando nesse ponto, como se uma porta tivesse se aberto dentro de você. Deixe essa luz se expandir a cada respiração, dissolvendo a tensão, dissolvendo os pensamentos, até que reste apenas a presença. Não há necessidade de forçar nada, apenas esteja ali. Deixe a respiração ser sua ponte, sua coluna, o canal e o seu silêncio interior, o trono do seu eu superior. Agora abra os olhos e permaneça nessa quietude. Se você sentiu algo despertar, mesmo que sutil, escreva nos comentários: eu sou o meu eu superior. Que seja uma declaração, não uma esperança. Que o campo ecoe isso de volta para você. E quando outros lerem, eles também se lembrarão. E quando você chega a esse ponto, a pergunta deixa de ser: como eu crio minha realidade? E passa a ser: quão profundamente estou disposto a incorporá-la? Porque agora você compreende. A realidade não muda apenas com esforço. Ela muda com encarnação. O campo não responde às suas palavras, mas à sua frequência. E sua frequência é moldada pelo que você permite, pelo que você libera e pelo que escolhe se tornar. A pituitária, agora desperta, age como um oráculo interno, não prevendo seu futuro, mas transmitindo seu alinhamento. Ela amplifica o que é coerente e silencia o que é falso. E à medida que essa energia o refina, você deixa de precisar de provas, sinais ou validações. Você vive a partir da verdade que integrou. O masculino dentro de você se torna focado, mas não mais agressivo. O feminino se torna receptivo, mas não mais perdido. Juntos, eles geram uma força, não de dominação, mas de clareza divina. Seu mundo interior se torna sua principal fonte de poder. E a partir disso, o mundo ao seu redor se curva, não instantaneamente, nem sempre de forma visível, mas de forma inegável. Porque uma pessoa em verdadeiro equilíbrio interior não corre atrás de resultados. Ela irradia frequência. E, em um universo construído sobre vibração, nada é mais magnético do que alguém que se lembra de que nunca esteve separado do campo. E à medida que essa lembrança se ancora em seu ser, uma nova forma de existir começa a emergir, não guiada pela urgência, mas conduzida pela ressonância. Você deixa de agir para provar, para fugir ou para impressionar. Você age porque sua energia o impulsiona. Porque algo mais profundo do que o pensamento o move. Você percebe que a manifestação mais poderosa não está em atrair coisas para sua vida, mas em remover as camadas que bloqueavam sua realidade natural. Quanto mais você limpa, mais você sente. Quanto mais sente, mais se alinha. E quanto mais se alinha, mais o quântico responde. Não ao esforço, mas à encarnação. É por isso que aqueles que dominam sua coerência interior começam a testemunhar colapsos de linhas do tempo, portas se abrindo sem esforço e pessoas surgindo em suas vidas não por acaso, mas por lei magnética. Seu estado interior se torna o plano para o seu mundo exterior. E a pituitária, agora atuando como uma tradutora entre alma e espaço-tempo, começa a emitir uma frequência que não apenas transforma seu corpo,
mas reorganiza a forma como a realidade flui ao seu redor. Esta é a tecnologia sagrada que nunca foi realmente perdida, apenas enterrada sob ruído, confusão e distração externa. Mas agora, no silêncio do seu eu desperto, ela se reativa. Você se torna o vaso, o sinal, o arquiteto, e a realidade que antes parecia aleatória se torna o reflexo do seu estado interior mais refinado. Isso não é fantasia, é o retorno do seu projeto original. Imagine o seguinte: você acorda numa manhã, não com a mente acelerada, mas com uma sensação de clareza, um saber silencioso de que algo mudou. Você não corre para checar o celular. Você respira, se move devagar e se sente profundamente presente. Naquele dia, em vez de reagir ao mundo, você começa a notar o mundo reagindo a você. Uma conversa que você estava evitando flui com facilidade. Uma oportunidade que parecia perdida retorna sem esforço. Alguém com quem você não falava há anos envia uma mensagem que chega no momento exato. Você não forçou nada disso, apenas começou o dia alinhado, calmo e claro. Essa coerência interior se tornou uma frequência e o campo respondeu. Não porque você visualizou perfeitamente ou disse as afirmações certas, mas porque você se tornou a versão de si mesmo que não duvida mais da conexão entre seu mundo interno e o tecido quântico da vida. Isso não é coincidência, é coerência em ação. Quando o seu equilíbrio interno se estabiliza, quando a pituitária desperta e a coerência se torna seu estado natural, a sua presença passa a emitir uma frequência única no campo, que não flutua despercebida. Ela se torna força ativa, moldando a linha do tempo que você pisa. A vida devolve experiências não como punição ou recompensa, mas como feedback quântico, resposta vibracional à realidade que você incorpora a cada instante. É aí que a ilusão do acaso colapsa. Você percebe que a vida não acontece apenas ao seu redor. Ela responde a você. A conversa necessária surge. A pessoa que você pensou em contatar escreve de repente. A oportunidade visualizada meses antes se materializa sem esforço. Não são coincidências, mas eventos quânticos, microcolapsos de potencial, em forma disparados pelo seu alinhamento interno. A maioria vive sem saber que emite sinais que definem a versão de realidade que encontram. E esse é o paradoxo. Mesmo sem consciência, sua energia dialoga com o campo. Mas, ao perceber isso, e alinhar pensamentos, emoções e ações à frequência da realidade escolhida, o campo passa a se curvar com intencionalidade. Seu estado emocional deixa de ser experiência privada e torna-se arquiteto do desenrolar da vida, onde reside o verdadeiro poder. Não controlar eventos externos, mas ajustar a frequência de onde eles nascem. O futuro não é algo a esperar, mas algo com que se fundir. E no instante em que sua vibração combina com a energia do futuro desejado, ocorre um evento quântico, e o potencial se converte em experiência vivida. A pergunta deixa de ser: posso criar uma nova realidade? E passa a ser: estou disposto a me tornar a versão de mim que já vive nela? Pois o futuro não espera permissão, espera alinhamento, que começa quando você para de perseguir resultados e passa a refinar sua frequência. Não se trata de perfeição, mas de presença. Cada respiração, escolha e instante de consciência compõem seu sinal energético e o campo está sempre ouvindo. Não é preciso forçar eventos quânticos. Basta encontrá-los com integridade, coerência e confiança. Então, o impossível se torna inevitável. O desconhecido se torna familiar. E a vida que você deveria viver deixa de ser esperança distante para tornar-se sua verdade incorporada. Se algo em você despertou durante esta mensagem, mesmo que sutil, não deixe esmaecer. Sente-se, amplifique, deixe crescer até virar nova frequência e observe o mundo responder.
Não porque você o controlou, mas porque lembrou. Você é o campo, é o sinal e sempre foi o Criador.